E agora a gente recebe aqui a professora Norma Dumer, né, do CEPERS, né, do núcleo aqui da nossa região, para a gente falar. Bom fim de semana, Marco. Bom feriado aí, bom feriado de carnaval. E a gente vai falar aí do início aí desse ano letivo, né, como é que foi essa retomada aí das atividades e também de um pagamento, de um adicional dos funcionários. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia. Como nós já tivemos um programa com o tema início do ano letivo, eu vou deixar em segundo plano. Claro, tá? claro. Bom dia para ti, Eduardo, bom dia para todos os ouvintes, para os colegas que nos acompanham, né? Aposentados, pessoal da ativa, né? Especial aos funcionários que passam por um momento com bastante dificuldade. É o seguinte, Eduardo, para que a comunidade escolar também possa acompanhar o sofrimento, a indignação, as agrúrias, né, nesse momento dos nossos funcionários de escola. O governador Eduardo Leite, na verdade, é covarde, além de ser negacionista, além de ser autoritário, porque ele ataca o segmento que recebe menos da nossa categoria. É o segmento mais empobrecido, né, em sucessivos governos. Ele fez uma lei que foi publicada, acho que lá por abril, e com previsão de pagamento para janeiro. Mês de janeiro deveria ter entrado, né, uma nova reestruturação, que, na verdade, ele tirou o plano de carreira dos funcionários efetivos, né, e concursados, sem consulta e sem autorização deles. Era uma conquista. Foi um período de muita luta lá no governo Olívio, né, onde eles saíram com um bom plano de carreira na mão e era o que estava vigente até ano passado. O governador apresentou em regime de urgência, sem discutir com o sindicato, sem discutir com a categoria, sobre se queriam essa mudança, essa reestruturação ou não. Bem, foi para a Assembleia, toque de caixa, e foi aprovado. A lei previa a implantação, a mudança, né, desse plano para janeiro, o pagamento em janeiro de 2025. Bem, no mês passado foi uma grande confusão os contra-cheques. Nada aconteceu como previsto na lei. Bem, o governo foi pressionado e respondeu que seria normalizado agora no contra-cheque de fevereiro. Ao constatar o contra-cheque, né, no portal RH, aconteceu que novamente tem irregularidades e ainda por cima faltou o pagamento do adicional de penosidade, que é um adicional que vem em substituição à insalubridade que que os funcionários recebiam. Quem recebe hoje na nossa categoria? Especialmente aqueles colegas que lidam cuidando da infraestrutura da escola, a limpeza de banheiros, a limpeza das salas de aula, do pátio, o recolhimento do lixo, a atividade insalubre, atividades que podem causar sofrimento, né, físico e também mental para o trabalhador. E as nossas colegas, né, as colegas da cozinha, que hoje não são merendeiras, elas são cozinheiras, elas fazem refeições completas. A refeição ela é balanceada, né, e é oferecido para os alunos a refeição completa, com proteína, vegetais, as vitaminas, né, bem elaborada, e são saborosas. Todos os alunos que estão ouvindo são testemunha disso, adoram a merenda das nossas, entre aspas, merendeiras, né? As auxiliares na alimentação. E elas lidam na volta do calor do fogo, né? Com panelas enormes, né? Então, elas fazem um esforço bastante grande e é óbvio que tem desgaste nas articulações, coluna. Então, é muito merecido a insalubridade que agora virou o adicional de penosidade. Esse adicional não veio em janeiro. O governo enviou nota dizendo que pagaria agora,
Pagaria, primeiro ele disse que pagaria em folha suplementar durante o mês de fevereiro. Não pagou. Agora, ele de novo não pagou. E com muita cara de pau, né, ele disse na nota que será pago dia 5 de fevereiro. Bem, então, houve manifestações, muita mobilização dos funcionários de escola em todo o estado. No nosso núcleo, nós não conseguimos organizar, em função de que nós dependemos de transporte, nós não temos a coordenadoria aqui na sede. Mas não foi menor a justa indignação dos nossos colegas. Então, nós estamos aqui a caráter de denúncia de um governo caloteiro que mentiu que pagaria no final de janeiro, não pagou e repetiu a mentira, a dose da mentira, não pagando novamente agora na folha de fevereiro. E acontece o seguinte, ele diz que houve, na primeira momento, em janeiro, ele diz que houve um erro. Agora ele disse que havia inconsistência de dados. Ora, façam o meu favor, gente, né? Um mísero adicional, não é um valor alto. E também, não sei se tu lembra, Eduardo Leite, de noticiar aqui que o Eduardo Leite, tenha feito esse erro, tenha alegado inconsistência de dados no pagamento para os altos salários. Isso já aconteceu? Já foi noticiado? Não me recordo agora. Exato. Então, é uma covardia, porque ele está sonegando o pagamento, negando um pagamento justo para o setor mais que menos recebe na nossa categoria, com os salários mais baixos. Então, a gente quer registrar e quer deixar firmado aqui que, se o compromisso dele não for cumprido, a nossa categoria há de se levantar, porque não é possível ficar, né, cabisbaixo dentro das escolas e seguindo com o trabalho insalubre. Já é uma injustiça o adicional, porque, na verdade, ele é percebido apenas durante a vida ativa. Se aposenta, para de receber. Só que as lesões que são causadas nos trabalhadores, né, na coluna, né, e por aí afora, elas são para toda a vida, vai com eles para a aposentadoria. Isso representa gasto com exames, isso representa gasto com medicamentos. Então, também, isso a gente gostaria de deixar claro. É miserável a quantia, o valor que ele está negando para os nossos colegas diante do tamanho desgaste que eles têm. Feito o registro, né, também gostaríamos de dizer que, além disso, o tal reajuste do 6,27, o tal reajuste que ele diz que deu na implantação do novo plano da reestruturação para os funcionários de escola, não são para todos. E é uma grande parcela da categoria. Teve funcionários que ficou de fora, que está quase 10 anos sem receber nenhum reajuste. Quer dizer, ele diminuiu o seu salário. Imagina o que devem estar fazendo esses colegas para conseguir sobreviver. Também nós temos outra dificuldade. Os nossos colegas, né, professoras e funcionários aposentados, que se aposentaram porque não aguentaram a carga do trabalho em função de adoecimento, se aposentaram com apenas um critério: ou ele possuía o tempo de serviço, mas faltava a idade, ou o contrário, ele tinha o critério da idade, mas não tinha o tempo de serviço. Ele se aposentou sem a paridade. Ele não tem reajustado esses colegas, que também são os colegas mais necessitados, porque provavelmente essa interrupção de trabalho, a aposentadoria, se deu por problemas de saúde. Outra parcela é a parcela que tinha triênios, vários triênios. Com a reestruturação que ele fez para os professores e agora também para os funcionários, ele rouba esses triênios, que eram direitos garantidos, já publicados no Diário Oficial, e ele coloca numa parcela que é irônico. O nome é parcela de irredutibilidade. Essa parcela ele reduz cada vez que ele dá o reajuste.
em vez de realmente representar um valor a mais lá no básico, que hoje ele chama de subsídio, esse valor é tirado daquela parcela. Então, no líquido a receber, o colega não recebe nada. Esses colegas também estão há mais de 10 anos. E é uma parcela bem significativa. Não é assim como eles dizem na TV, mentem a Raquel Teixeira e o Eduardo Leite, quando dizem que a maioria, 85%, recebe. É muita gente que não está recebendo. Então, também isso a gente gostaria de denunciar. Outra coisa é que o governo Leite transformou o início do ano letivo num verdadeiro tormento. E foi ele que transformou. Tem uma versão que o CEPERS atrapalhou. Não é verdade. O CEPERS, ele luta na defesa da comunidade escolar. Qual é a intenção do CEPERS Sindicato ao propor a suspensão do início do ano letivo lá atrás? É que nós estávamos dentro de uma bolha de calor, que não está provado com os problemas de saúde que alguns alunos estão tendo que ser retirados das escolas em ambulância, sendo transferidos para o pronto-socorro, porque não há ambiente tranquilo para o aprendizado na sala de aula. Então, não é voltar às aulas de qualquer jeito. O que nós queremos é que o governador apresente um plano. O que vai ser feito com as escolas para que essa escola ela se transforme num abrigo seguro para as crianças? Porque a gente sabe que se tiver uma escola confortável, com condições de aprendizagem, realmente é uma proteção para a criança, especialmente aquelas mais pobres, que não têm ar-condicionado em casa, que não têm também um ambiente bem adequado no seu lar. A escola deve cumprir esse papel. Aliás, até já cumpriu. Na enchente, as escolas viraram um abrigo para muitas famílias. E é esse papel que nós gostaríamos que a escola cumprisse também no verão. E o que nós defendemos foi a suspensão das aulas em função de saber das dificuldades. E a que a gente quer é que seja apresentado um plano. Não adianta dizer para ter bebedor com água gelada. Não adianta dizer que é para usar lá o ventilador mais potente. Não dá conta. Está provado que não dá conta. Então, é preciso esse plano. E que ele não apresentou até agora. Um projeto sério. Também o governador, e na verdade também eu gostaria de esclarecer, porque teve questionamentos lá no CEPERS, lá no núcleo, de que o CEPERS pediu a redução de turnos. Não pediu a redução dos turnos, pediu a suspensão das aulas. O governo engana a população, é uma farsa ele dizer que ele deu autonomia, que as escolas podem escolher o melhor horário. Na verdade, no turno da tarde, é difícil achar o melhor horário, né? E a gente está vendo algo muito grave, porque as crianças em algumas escolas reduziram o turno, mas da 1h30 até as 13h30, 4 horas. Já saíram de casa no pior horário? Que isso? Né? Então, a autonomia, se fosse verdade que as escolas têm autonomia, era para reunir os pais, reunir toda a comunidade escolar e decidir, bem, a nossa escola ela vai funcionar ou não? Tem condições ou não? Vai funcionar em que turnos? Tem turno que não tem horário melhor? Ou dá para fazer um horário depois das 4 e estender até 6, 6h30? Algo assim. Isso não é dar autonomia às escolas e não é o que o CEPERS Sindicato defende. Tá? Então, também esclarecer essa questão, porque tem uma grande confusão em relação ao que o governo tem orientado e o que o CEPERS Sindicato realmente tentou organizar para que as pessoas tivessem segurança lá na sua escola. Então, fiquem atentos aos nossos chamados, à nossa categoria, e vamos aguardar que, mais uma vez prometido para dia 5 de março, esse adicional de penosidade, bem atrasado, que ele possa chegar. Tá? E, se não chegar,
que a gente possa se organizar e exigir o pagamento já. Porque, na verdade, essa correção de folha não tem explicação que convença que é necessário que fique para o dia 5 de março. Ela deveria ser feita com urgência, agora, junto com o pagamento que entrou hoje. Então, a gente quer registrar a nossa posição nesse sentido. O governo tem negado, não houve o sindicato, na verdade, recebe, mas não negocia, porque ele não houve nem o CEPERS e nem, na verdade, nenhuma entidade sindical e social organizada. Porque, na verdade, a gente tem prova disso agora, ele está na Holanda, né? E lá na Holanda, o que foi apresentado para ele? Foi apresentado o que os especialistas da URGS, da UFPEL, já tinham apresentado para ele, as cidades esponjas e outras sugestões. Ele ouviu? Não, ele teve que gastar muito dinheiro público, indo numa viagem para o exterior, enquanto as escolas e os colegas estão fritando dentro das escolas. Ele estava lá bem, né, agasalhado, porque ele está lá, inclusive, no frio, sem noção nenhuma. Quer dizer, é um cara negacionista, autoritário, e, na verdade, é uma farsa toda essa imagem de bom moço que ele coloca para a sociedade. E a gente tem o compromisso de desmistificar isso, que as pessoas possam observar o que tem de propaganda na mídia e o que é realidade. Professora Norma Dumer, e com relação aos uniformes, foram entregues uniformes? Olha, nós vimos algumas caixas de uniformes em algumas escolas que nós visitamos, mas não cheguei a ver esse uniforme. E que é outra coisa, né? Não teve nenhuma consulta, ele é bem-vindo, especialmente aos alunos com mais dificuldade, né, para adquirir o seu vestiário adequado para ir para a escola, mas não se viu falar exatamente nos valores, né, desse custo, e que, na verdade, é o dinheiro do contribuinte, que está sendo usado para uma empresa lucrar muito e fazer propaganda do governo. Obrigado, professora, e até a próxima oportunidade. Muito obrigada pelo espaço, é muito importante poder falar com a comunidade escolar aqui. Tá certo, inclusive a Valéria Luciana Pereira está botando boa explicação, amiga Norma, está difícil sobreviver com o salário de aposentada, diz aí a Valéria Luciana Pereira. É a realidade da nossa categoria. O que passa na mídia é uma grande mentira, é uma farsa.